Kátia, queria agradecer por você ter aceito o convite da gente, né, para vir contar um pouco da sua trajetória e da trajetória da Dona Cida. Dona Cida foi uma benzedeira aqui de Sorocaba. E como a gente está falando aqui, né, de história de mulheres negras, né, do resgate da memória dessas mulheres, a gente achou importante falar sobre a Dona Cida, porque hoje em dia a gente não encontra mais benzedeira também, né, Kátia? Muito difícil. Então, quero que você fale um pouco, né, da sua avó e um pouquinho dessa sua trajetória que foi aí crescendo junto com ela. Minha avó era uma pessoa totalmente espiritualizada, né? Ela começou assim desde cedo. E como a mãe dela não aceitava, ela achava que era um problema de saúde. Tanto é que minha avó, com 34 anos, ela não tinha mais dente. Não tinha mais dentes nenhum. Portanto, tomar gardenal, isso e aquilo. Até que veio uma senhora e falou, isso é espiritual. Isso é espiritual, mas como a sua mãe não aceita, você vai na minha casa, toma os banhos antes de você ir para o terreiro, e lá você começa aí. E aí que começou a trajetória da minha avó. Porque até então, para minha bisavó, era problema de saúde. Onde minha avó tomou muito gardenal, tomou muito antibiótico, e assim, perdeu os dentes. Mas também, quando ela entrou no terreiro, foi assim, né? Porque a espiritualidade já acolheu, estava esperando, né? Sim. Estava esperando. E aí ela começou assim, minha avó praticamente viveu para isso. Não tinha horário para ela atender. As pessoas batiam lá de madrugada, batiam a qualquer hora e ela ia. E aí ela benzia com reza, com folha? Como você lembra Com disso, reza, Kátia? né, muita reza, folhas, o rosário. Minha avó utilizava bastante também como é o nome daquela planta? Arruda. Ela utilizava muito a arruda e o rosário, né? Ela sempre estava com o rosário no bolso. E não tinha hora, não tinha nada. Batia, ela ia. É o exercício da caridade, né? É essa espiritualidade que vai ensinando pra gente que a gente está a serviço, né? Foi o que ela fez. Foi o que ela fez até o final. E faz quanto tempo que ela atravessou essa porta aí que a gente conhece? Acho que faz uns 28 anos já, faz um tempinho já que ela partiu. Mas trabalhou até o final. E como é que é a Kátia com essa avó? Como é que era a convivência de vocês? Eu tive uma convivência boa com ela, né? Porque minha avó não teve filha, minha avó só teve filhos. E eu fui criada por ela desde os meus 2 anos. Mesmo antes da minha mãe falecer, eu já morava com a minha avó. Né? Então, tudo que eu sei, eu aprendi com a minha avó. Ela sentando e me ensinando e olhando para mim e falando, você está entendendo o que eu estou explicando para você? Então, repete o que eu estou explicando. E tudo, passo a passo. Até de acender uma vela, até para rezar. E ela fala para mim, você tem que ter paciência, porque você vai benzer também. Você vai benzer também, então você tem que aprender a ter paciência com as pessoas. E veio me lapidando, assim, de maneira, assim, pelo fato de eu ser criança, então, assim, uma coisa mais branda, entendeu? Mas sempre me puxando pro lado da espiritualidade, né? Que na casa da minha avó era um terreiro. Ah, sua avó tinha um terreiro dentro da casa dela era um terreiro. Isso. E como é que como é que foi, né? Como é que isso também vai aparecendo hoje nessa Kátia que já é uma mulher, né? Essa experiência da vivência do terreiro. É muita informação, é um mundo assim mágico. Acontecem coisas dentro de um terreiro assim que as pessoas nem imaginam e que se a gente for contar, as pessoas até acham que não é verdade. Porque são coisas assim que não tem explicação. Minha avó recebeu uma preta velha, que era Nega Zebina. E ela é uma preta velha muito querida, né? As pessoas tinham muita gratidão por essa preta velha. E na cadeira dessa preta velha nasceu uma orquídea. Gente, que fantástico. Na cadeira. E é uma coisa assim que se a gente fala, as pessoas não... talvez nem acreditem, né? Porque não viu. É só quem vê. É só quem vê. Minha avó benzia um menininho japonesinho que a mãe dele foi lá, sim, em prantos, porque as coisas que o menino colocava a mão, pegava fogo. Nossa. Pegava fogo.
um outro rapaz que soltava bicho pelo nariz, pelo ouvido. E são coisas assim que é muito mágico. O mundo espiritual dentro do terreiro é uma coisa muito mágica. Vai muito além do que a gente imagina. São coisas assim que até mesmo a gente vendo, tem hora que a gente fala, eu não acredito que eu vi isso. É tudo muito além de uma explicação do que é natural para os nossos olhos, do que é natural porque a gente aprende, né? É muito além do que a gente consegue imaginar e entender. É isso que você está dizendo? Isso. E olha, como você falou, né? Não tem mais benzedeiras, isso e aquilo. E eles não tinham estudo nenhum. Minha avó só tinha até a 4ª série. Sim. Minha avó, Dona Deda, seu Natanael, são pessoas assim que não tinham estudo nenhum, mas tinham um poder nas mãos que é inexplicável. E aí quando você vai trazendo essas pessoas, né? E esse poder, essa sabedoria ancestral, né? Que é o que a gente tem dito hoje em dia, né? Dos nossos mais velhos. E também é desse conhecimento do todo dia, né? De ir no mato, de colocar o pé no chão, de se interessar por aquela folha. É mais ou menos assim que essa sabedoria vai brotando nessas pessoas? Sim, e minha avó também tinha uma enciclopédia, né? Que ela comprava, que era Plantas que Curam. Ali você também via muita coisa, né? Que ajudava através das rezas também. E as folhas, os chás, aquele ritual. É muito interessante. E uma simples folha fazia sabe? E as pessoas chegavam numa gratidão assim, por causa de um pedaço de folha e uma boa reza. Uma boa reza. Oração é o que nos liga, né? Sim. É o que nos dá a possibilidade de conhecer um pouco melhor esse mundo espiritual. Kátia, você falou um pouco dessa sua vivência do terreiro, de quando você era criança, quando você era pequena. E hoje em dia, como é que você lida com todos esses conhecimentos? Hoje em dia eu moro num apartamento, né? Então eu já sinto falta dessa vivência pelo fato de eu morar em apartamento, porque eu morei sempre dentro do terreiro. Então eu tenho o pai Nivaldo, né? Que eu pedi para ele, falei, eu tenho essa vivência, eu sinto falta, eu quero acender vela, eu preciso plantar, eu preciso aquilo. Então, constantemente, eu estou na roça de Candomblé. 2, 3 vezes na semana eu estou lá, porque eu sinto falta do chão, da folha, aquele cheiro de incenso, a terra. Então, isso me faz falta. Me faz falta, assim, como se eu estivesse em outro mundo. Eu imagino, né? Porque é estar num espaço de absoluta liberdade para entrar num espaço de confinamento, né? Sim, sim. E eu sinto muita falta. Eu lembro que eu ia pegar mato com a minha avó. Lembro que a gente... As próprias guias, nós fazíamos... Minha avó tinha um pé de rosário. Então, nós fazíamos a guia ali, furando. Ali. Então, eu pedi para o pai Nivaldo, ele me abriu esse espaço. Então eu sempre estou lá, mexendo nas plantas, molhando, rezando, cantando, né, para as plantas, conversando com ela, porque as plantas também sentem, Sim. né? Então eu tenho esse espaço, porque eu cresci dentro do terreiro. Desde quando me deu por gente, eu nasci dentro do terreiro. Nasci dentro do terreiro. Tanto é que o irmão da minha mãe era médium da minha avó. E minha mãe era cambone da minha avó. Através disso ela conheceu meu pai. Você tem uma história familiar, né, que é costurada, né, no chão do terreiro e com a sustentação ali da espiritualidade. Sim, sim. Eu não tenho por onde correr, né? Como diz a Carmo, você tem que enfiar na sua cabeça que você é família de macumbeiro. Vocês são macumbeiros. Mas em algum momento, né, ter essa construção e essa trajetória dentro dessa família de macumbeira, em algum momento isso foi um problema? Quando eu era mais nova, sim, né? Preconceitos, certas coisas que a gente ouve, né? Porque você sabe que existe uma intolerância religiosa. Sim. Agora, se existe, imagine só antes. Só que a gente também vai criando uma certa casca, uma certa postura, né? Então você vai também se posicionando. Hoje não mais, mas antes muito. E eu, pelo fato de minha avó ser muito conhecida, eu não tinha como me esconder, não adiantava. Eu não tinha por onde esconder, porque todo mundo conhecia minha avó. E a turma acha, né, que ela era minha mãe, então a turma fala, neta, filha da véia Cida.
A dona já sabe já, né? Tanto é que quando minha avó faleceu, as pessoas começaram a vir atrás de mim para pedir as rezas que a minha avó fazia. Eu falei, eu não tenho potencial para isso. Tudo bem que eu acompanhei, tudo isso, aquilo, mas eu falei uma coisa assim muito grandiosa para mim. Eu acho que eu preciso de mais estudo, de mais preparo, porque é tudo muito sério. Sim. E minha avó faleceu, o povo automaticamente já veio para mim. Falei, calma, pera um pouco aí, pera um pouco aí. Aí o Pai Nivaldo vem me lapidando, entendeu? E eu também venho juntando todas as informações que eu vi lá atrás. Lá atrás, quando nós íamos para a Bahia, que minha avó ia fazer obrigação, todo ano minha avó ia para a Bahia. Então, o Pai Nivaldo vem puxando essa memória e também colocando as coisas em ordens, porque a gente está mexendo com a vida dos outros, né? Sim. E a pessoa vem ali com toda a confiança em você, que você vai resolver ou que você vai, pelo menos, amenizar. Aí como é que você não vai oferecer nada? Sim. Kátia, você tem para você, né, pelo que eu estou também te ouvindo aqui um pouco, né, é o que você carrega do legado da sua avó, né? Sim. Você está se preparando? Estou. E como é que é? Acho que quero saber, assim, de 2 momentos. Quando as pessoas vão até você por conta da falta da sua avó, como é que é isso, né? E esse momento da preparação, como também você se sente se preparando, né, para dar continuidade para esse legado. Hoje em dia, tocar mais uma vez no nome dele, pelo fato de ter o Pai Nivaldo me preparando e dando aquela sustentação, hoje eu me sinto, como posso dizer, mais confiante. Porque antes eu tinha medo. Eu não queria de jeito nenhum, mas só que é como se tivesse ficado um espaço aberto na minha vida. Como se não fosse justo eu... Toda essa informação que minha avó me deu, eu não fazer nada com isso. E as pessoas começaram a me abordar muito. Ir na minha casa, pedir oração. Eu falei, o que eu faço? É sinal que eu tenho que ir, né? Porque as pessoas batem na minha casa do nada. Até hoje, Kátia? Até hoje. Hoje mais ainda. Hoje mais ainda. Atrás de uma palavra, atrás de uma reza, atrás de alguma coisa. Então eu falei, eu tenho que ir, porque alguma coisa deve ter, né? Sim. Eu falei, eu não posso deixar as pessoas desamparadas, não falar nada. De tudo que eu vi alguma coisa para falar, eu tenho alguma coisa para falar. Então eu resolvi me abrir e seguir. A minha mãe falava que mediunidade, acima de tudo, é compromisso, né? E não é compromisso da espiritualidade com a gente, é compromisso da gente com a espiritualidade. Então, isso precisa estar aí no exercício da nossa vida mesmo, Sim, né? Sim. E como disse o Pai Nivaldo, Kátia, você não ir é como se alguém te desse um presente e você desprezasse esse presente. Sim. Falei, porque muita informação, você viu muita coisa. Aí você vai cortar isso que a sua avó deixou para você, sua avó, seus tios maternos. Informação tem que ser passada. É a continuidade, né, Kátia? É dar continuidade a um legado, né? Que estava na Dona Cida e que você está falando agora também estavam na sua família, Sim. né? Como um todo. Você falar das coisas que você viu, né? Você contou da orquídea que nasceu da cadeira da Preta Velha. Tem mais alguma imagem que você se lembre e que naquele momento podia parecer um negócio mágico e aí hoje você tem uma compreensão melhor do fenômeno? Uma vez eu escutei passos em casa, mas eu fiquei assim, de cabelo em pé. E fui correndo falar pra minha avó, eu tô ouvindo passos. Ela falou, não é nada, são eles. Eu falei, como assim? Com toda calma, não é nada, são eles. Eu fiquei assim, passos assim mesmo, gente andando. Eu fiquei assim, né? Eu achei que ela fosse falar, não, é coisa da sua cabeça, não é nada disso. Ela falou, não, são eles, pode ficar sossegada. Eu falei, meu Deus. Daí eu fiquei com medo mesmo. São eles, é ótimo. Sim, de boa. Então, é muito mágico. É um mundo encantado. Tem o seu outro lado também, né? Às vezes, quando você vai fazer uma desobsessão, você vê certas coisas assim que também não são muito legais, né? Mas tem. E é muito interessante quando ela fala, né? Sua avó fala, são eles, né?
E a naturalidade com que a sua avó enxergava e vivia o mundo espiritual foi, pelo que eu estou entendendo, foi o que ela foi dizendo para você, né? Que isso é normal, que isso não é coisa da sua cabeça, que você não tá maluca. E é só um outro mundo que vem se apresentando para você com alguma finalidade. Mas aí eu comecei a ficar com medo mesmo de verdade. E como é que passou o medo? Porque as coisas foram se abrandando. A maneira que eu fui me abrindo, as coisas foram se abrandando, como se fosse falando para mim: não tenha medo. Só se abra, não tenha medo. É normal, não tenha medo. Aí meu coração foi se acalmando à medida também que eu fui me aproximando, que eu fui fazendo as minhas orações, tomando meus banhos, se abrindo. Daí foi se acalmando, porque eu tinha medo até de escuro. Eu imagino. Apagava a luz, eu entrava em pânico. Eu imagino. Hoje em dia, Kátia, você falou do pai Nivaldo, né? Eu tenho muito carinho por ele também, gosto muito dele. Da casa do pai Nivaldo e dessa sustentação que o pai Nivaldo tem dado para você. Aí agora você falou dos seus banhos, das maneiras como você vai também se fortalecendo, né? E se protegendo nessa vida. Porque, independente do mundo espiritual, a gente tá na vida, né? Sim, sim. E você também já tinha me falado que você é bombeira civil. Como é que é esse seu trabalho de bombeira civil? Fale um pouco de você. Falando da sua avó, agora eu vou falar um pouquinho de você. Eu sou bombeiro civil, mas me especializei na parte de APH, atendimento pré-hospitalar. Entendeu? Então, eu trabalho para uma casa de show. Então, a gente pega o pessoal que toma umas demais, usa uma droguinha, entendeu? Então, a gente faz essa preparação, né? Tanto de remédios, né? E a preparação psicológica, que a pessoa fica transtornada até chegar ao SAMU para poder levar, né? Então, você fica ali prestando apoio, pedindo a pessoa se acalmar, para ir abrandando. Né? Chega a ter mais até uma ajuda psicológica do que em caso de medicação, porque a gente não tem, né? Não sabe o que a pessoa tem, o que a pessoa ingeriu, né? Então você fica ali prestando apoio até que o SAMU chegue. E faz muito tempo? Eu me formei já vai fazer uns 8 anos. Uns 8 anos. É um serviço que eu gosto, mais pela parte de você prestar o apoio psicológico, você vê que a pessoa vai se acalmando. Sim. Um simples fato de você dar a mão, senta aqui, se acalma, vem vindo já o SAMU, você vê que você vai conversando, a pessoa vai... O poder da palavra. E aí a gente volta aqui de novo, né, para a Dona Cida, quando ela diz uma palavra para alguém, ou quando ela reza um terço, né? Vou percebendo também você muito conectada, né? Aqui no som do Aiê e com essa comunicação absoluta, né, com o plano espiritual, porque não tem como não ter, né, essa comunicação. Kátia, eu queria que a gente está caminhando aqui para o final, que você falasse um pouco de como é que você espera, né, que essa sustentação do pai Nivaldo, você ter entendido, né, que é você que vai levar esse legado para frente. O que é que você espera dessa sua decisão? Eu espero que eu consiga mostrar para as pessoas que, por pior que esteja a situação, sempre tem uma saída. Na hora a gente não enxerga, mas tem quem enxergue. E eu quero poder ser porta-voz dessa saída, levando o legado da minha avó, que muitas vezes conseguiu acalmar as pessoas, trazendo a calma e a paciência do pai Nivaldo, que minha avó era mais bravona. O pai Nivaldo é mais manso, então eu fiz essa junção, e é isso que eu quero passar, essa calma, essa paz, independente da pessoa ir para o terreiro, ou ir para a igreja, ou ir para a Universal, onde quer que ela vá, entendeu? Mostrar que estamos juntos, independente de religião, de raça, de tudo. E que sempre tem uma palavra, sempre tem saída. Fé não tem placa, né? Não. O que é fé para você, Kátia? Fé é você acreditar que aconteça o que acontecer, vai vir aquela mão para te levantar. Você tem que acreditar. Acontece, você pode estar no chão, embaixo do chão, você abaixe, ore, acredite. Vai vir alguém para te salvar. Ore. Ore. Ore, do jeito que você souber.
para Deus, para Oxalá, para Jeová. Peça, conecte-se. A fé é tudo. Ela não move montanhas, mas faz você chegar até lá. Sim, com certeza. A fé é uma porta aberta. Ela dá força na sua perna para você conseguir caminhar. Tudo bem também que não vamos nos arriscar, né? Acreditando também em coisa que também não existe. Tem gente também que abusa. Sim. Existe um limite. Sim. Né? Existe um limite, mas a fé, ela é... Eu não tenho nem palavras. Porque pode sentar e acreditar que vem. Pode vir de um morador de rua, pode vir de uma criança, mas alguma coisa você vai ouvir. A resposta sempre chega, né? Chega. Independente do veículo, mas a resposta sempre chega. Chega através de um sonho. E tudo isso é a fé, independente de religião. Sim. Kátia, fale para mim uma música que conte ou cante da sua trajetória. Eu gosto do Roberto Carlos, do É Preciso Saber Viver. É preciso saber viver, com certeza. Kátia, muito obrigada por você ter vindo. Muito obrigada de você contar daqui da sua avó. E muito obrigada, principalmente, de você poder acender na gente, né? Essa luzinha. Porque muitas vezes a fé, ela só precisa de um sopro, né? Então, que o universo dos encantados, né? Possa seguir com a gente e, sobretudo, seguir com você. Muito obrigada, Kátia. Eu que agradeço. Obrigado, gente.